Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola de Capacitação, módulo 1, Fundamentos da Fé Cristã. E hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas falando sobre quem Jesus é. Nós falamos, sobre quem Deus é, que Ele é nosso Criador, que Ele é santo e justo. Nós também falamos sobre o homem, quem nós somos, sobre a depravação humana, e nesta aula nós vamos lembrar muito destas aulas principalmente, porque ela é a continuidade. Essas duas aulas que nós já estudamos, elas trazem algumas questões negativas, a gente chama de as má notícias, mas hoje nós vamos trazer uma boa nova. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho. E o Evangelho é uma boa notícia. Por isso que nós trabalhamos, nessas últimas aulas, fundamentando firmemente essas má notícias, para que então a gente pudesse receber a boa nova realmente soando aos nossos ouvidos e ao nosso coração, realmente como algo bom. Por quê? Porque nós precisamos ter firmes fundamentos das má notícias, para que quando nós recebemos a boa nova, o Evangelho de Cristo, realmente venha a ser algo bom. Portanto, eu não poderia me sentir muito perdida se eu não soubesse o quanto eu fui salva. Eu não poderia eu não poderia ter o entendimento do quanto eu fui perdoada, de o quanto eu sou pecadora. E é por isso que nós tratamos sobre as aulas anteriores primeiro do que esta aula. E esta aula não é a aula menos importante, na verdade eu pessoalmente acho que ela é a mais importante. Posso se dizer que nós estamos no pico do monte, no pico da nossa aula. Nós vamos tratar de um assunto que é de extrema importância, que todo cristão tenha conhecimento, porque é essa mensagem que vai mudar a nossa vida por completo, vai transformar a nossa jornada e realmente nos voltar à verdade das Escrituras, no sentido de uma verdadeira revelação da obra que Cristo fez na cruz. Nós não vamos falar muito hoje sobre todos os aspectos da cristologia, que é tudo que se refere a quem é Jesus. Hoje nós vamos focar basicamente na obra de expiação de Jesus, pois é nela que se concentra a mensagem do Evangelho. É ela que vai me levar a um verdadeiro arrependimento dos meus pecados e uma verdadeira transformação de vida. Quero que vocês abram em Provérbios 17, no versículo 15. Nós vamos tratar sobre uma questão que, antes de nós chegarmos na questão da expiação, é importante que nós possamos compreender. Como a hipergraça, A hipergraça, ela diz: você pecou? Filho, Deus perdoa. Essa é a mensagem do Evangelho da hipergraça. Ele passa a mão na cabeça dizendo: você pecou?
Ah, mas Deus perdoa. Mas não é bem assim. E nós vamos tratar sobre essa questão do perdão, tanto do perdão humano quanto do perdão de Deus, que são diferentes. E essa diferença nós vamos ver agora em Provérbios. O Senhor detesta quem justifica o ímpio e quem condena o justo. Ele detesta tanto um quanto o outro. Percebam, né? O Senhor, enfim, detesta que condenamos alguém justo, ok? Eu acredito que todo mundo concorde com isso, né? Porém, ele diz no início já que ele detesta quem justifica o ímpio, ou seja, o pecador. Como assim? Ele está aqui falando na questão de perdoar, de Deus perdoar. Deus não pode perdoar um ímpio que não se arrependeu. Nesse sentido. Deus, ele não é como nós. Nós perdoamos o nosso próximo porque nós também carecemos de perdão. Porque nós somos maus. E porque nós somos maus e pecadores, nós amanhã também podemos pecar contra o nosso irmão, contra alguém e carecer do perdão do outro. Nós temos culpa, nós somos culpados. E por sermos culpados, nosso dever é perdoar o pecado do nosso irmão. Ah, mas eu perdoei porque eu sou bom, porque eu sou uma pessoa boa. Não, você não é. Nós já falamos sobre isso na aula da depravação humana, e eu repito, de que nós podemos, com todo o nosso esforço, tentar melhorar, mas a gente só faz o pior. Nós perdoamos porque nós temos uma dívida no negativo com Deus também. Então nós perdoamos porque nós somos pecadores. Ímpio perdoa ímpio, porém Deus não. Deus, ele não perdoa o ímpio. Deus considera que um justo não pode perdoar um ímpio. Isso é injustiça para Deus. Isso é abominável a Ele. E o perdão de Deus, que é diferente de nós, Deus não poderia nos perdoar. Não poderia perdoar um pecador, não poderia perdoar um ímpio. Justamente porque ele ia se contrariar naquilo que ele é, porque ele é santo, ele é alguém sem pecado, não há pecado em Deus, ele é totalmente santo. Então, se Deus nos perdoasse, ele estaria contrariando quem ele é, e isto seria uma injustiça. E nós sabemos que Deus não é injusto. Deus é imutável. Deus é o padrão de justiça. Então, por exemplo, dá o exemplo de um juiz, né? O juiz recebe alguém que cometeu um crime muito grave, né? E aí ele sabe que aquela pessoa, né, realmente cometeu aquele crime. Existem provas que ele cometeu. Porém, ele simplesmente
absolve aquela pessoa do que ela cometeu. Simples assim. E os prejudicados, aqueles que foram realmente... que veio algo sobre eles, né, ruim. Imagina como eles estão se sentindo ao ver que o juiz, mesmo tendo provas o bastante para condená-lo, está perdoando aquela pessoa do crime dela. Então, esse é o nosso senso de justiça, né? O senso de justiça é: quem comete um crime precisa ser punido. Assim é com a nossa justiça humana. E em Provérbios está falando o quê? Que Deus abomina, Deus detesta esse tipo de justiça. Isso não é para ele uma justiça. Isso é uma injustiça, né? Então, se Deus perdoar os nossos pecados, ele estaria sendo injusto, como eu já tinha dito, né? O perdão de Deus não ignora os nossos erros. E aí que nós entramos na questão da diferença entre misericórdia e graça. Qual é a diferença entre misericórdia e graça? Primeiro, misericórdia, né? Misericórdia é Deus não dá aquilo que eu mereço, que seria, então, a punição, né? Deus não vai me punir pelos meus erros. Isso é misericórdia. Isso é o que nós vivemos, né? Eu só não sou consumida pela ira de Deus, né? Pelo fogo consumidor que Ele é, pela glória resplandecente que Ele é, a sua presença. Por quê? Porque com certeza a misericórdia dele está sobre nós. E a graça de Deus já ele dá a nós aquilo que não merecemos. A graça de Deus é algo que nós não merecemos. Pela graça, ele nos deu a pessoa de Jesus, ou seja, o seu próprio Filho. Nós podemos dizer que ele nos deu poder para viver em santidade, e isso nós podemos incluir a pessoa do Espírito Santo, que é Deus. E também ele nos deu a salvação. E aí nós vamos entrar no âmbito da expiação. Por quê? Porque é neste momento que nós vamos fazer quatro questões, nós vamos responder neste momento, que é: era necessário que Cristo morresse? A vida de Jesus na Terra, né? Enquanto homem, o que ele conquistou para nós? Terceira questão é: qual é a causa da expiação? E a quarta questão é: qual é a natureza da expiação? Então, depois de definido isso, de que o perdão de Deus não é igual ao nosso perdão, e de que misericórdia e graça também não é a mesma coisa, e falando sobre essas questões que eu acabei de dizer, nós vamos responder cada uma delas, né? E antes de mais nada, nós vamos trazer a definição do que é expiação. Então, a expiação é a obra que Cristo fez em sua vida e em sua morte para obter a salvação para nós. E a causa da expiação, né,
Primeiro, ela é uma causa dupla. O amor e a justiça. Elas se uniram, se entrelaçaram, digamos que elas se casaram, né? Elas se uniram. Essa é a base de por que Deus, né, nos perdoa, que é a expiação. E o amor e a justiça geraram a expiação. A expiação é o fruto do amor e da justiça. Por quê? Porque o amor é a motivação de Deus que o fez, que fez com que ele decidisse nos salvar. E a justiça é o que definiu o tipo de meio para o qual nós seríamos salvos, ou seja, por meio da cruz. Em João 3,16, eu gostaria que vocês abrissem. Então, porque Deus é amor, né? 1 João. E porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. E a gente sabe que aqui mundo significa cosmos, né? Ou seja, todas as coisas criadas, não só a humanidade, né? Então, a obra de expiação de Cristo não alcançou só o ser humano, mas toda a criação. Então, a justiça e o amor, eles tiveram então essas duas realidades se uniram, né? E se tornou necessária então a expiação. O amor e a justiça, essas duas realidades se uniram, então foi necessário a expiação. E o amor, ele é a realidade motivadora do coração de Deus Pai, né? E enquanto que a justiça, ela definiu o meio da salvação. Então, pelo amor, Deus quis nos salvar. Ele não precisava nos salvar. Ele não precisava nos tirar da realidade que nós estávamos, na situação que nós estávamos, na circunstância que nós estávamos. Ele não precisava ter nos salvado do inferno. Essa é a verdade. Deus não precisava ter nos salvado da sua própria ira. Por quê? Porque, se bem nós lembramos, foi nós que decidimos viver sem Deus. Mas Deus é tão misericordioso. Deus decidiu, por amor, nos salvar. Mas é óbvio que para nos salvar, né, a justiça definiu a maneira como. Né? Queria que vocês abrissem agora em Romanos 3, versículo 25 ao 26, diz assim: a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue, mediante a fé. Deus fez isto para manifestar a sua justiça, por ter Ele, na sua tolerância,
deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Versículo 26. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então, agora nós vamos tratar da questão da propiciação, né? Nós falamos da expiação. A expiação, ela traz benefício a nós, mas a propiciação, ela traz benefício a Deus. Deus é propício a, porém, nós não éramos propício a Deus. Deus estava contra nós. Nós éramos inimigos de Deus. Havia uma inimizade entre nós e Deus. E quando Cristo se entregou, né? Ou seja, quando Deus mesmo entregou o seu Filho, né, na cruz, o seu sangue, né, fez que nos tornou propício a Deus. Ou seja, Jesus nos reconciliou com o Pai por meio do seu sacrifício. Então a gente se tornou propício a Deus. E por que Deus fez isso? Para o quê? Lá no versículo 26 ele responde: para manifestar a sua justiça, né? Na sua tolerância, Deus deixou impune os pecados anteriores cometidos, ou seja, antes da morte de Jesus, né? Por exemplo, a vida de Davi. Davi pecou, e a gente sabe muito bem, porém, Davi se arrependeu dos seus pecados e ele foi salvo. Isto porque os pecados de Davi entraram na conta de Jesus. Entendem? Vai ser bem exato, né? Todas as pessoas antes da vida e da morte de Jesus, todos os pecados delas, tudo que elas cometeram, né? Toda a transgressão que elas cometeram entrou na conta de Jesus. Foi depositado na cruz, né? E Deus, então, Deus iria fazer propiciação quando Jesus morresse por elas. Claro? Então, os pecados de Davi foram contados na conta de Cristo, e é na crucificação dele que os nossos pecados foram expiados e propiciados de fato. Até se você vai ler essa questão do pecado de Davi, que é um dos que ele comete, assim, que aparece nas escrituras, quando chega o profeta Natan e repreende ele, que ele cai em si do que ele cometeu, que ele realmente reconhecia que ele tinha que ser punido por isso, e aí ele se arrepende, e o próprio profeta Natan, ele fala que Deus tinha perdoado os pecados dele, né? Imagine que isso deve ter soado na época como uma injustiça de Deus, né? Como assim? Como assim Davi foi perdoado? Tipo, né? É injusto isso? Não teve punição? Tipo, seria justo que Davi recebesse punição? Porque além dele dormir com uma mulher casada, ele também matou o esposo dela. Porém,
né? É justamente porque o pecado de Davi, por Davi ter se arrependido, é que foi punido em Cristo. Cristo recebeu a punição pelos pecados de Davi, assim como ele recebeu a punição pelos nossos pecados, pelos pecados das pessoas, tanto no passado quanto no futuro. Então, no versículo 26, fala sobre Deus ser justo e justificador. Isso a gente sabe que lá em Provérbios, como a gente leu, até gostaria que vocês tomassem lá, em Provérbios 17, versículo 15. Vocês lembram, então, que Deus detesta quem justifica o ímpio. Certo? Então, por que o apóstolo Paulo está falando que Deus é justo e justificador? Ué, Deus, né? Deus não acha odioso isso? Então, como é que ele é justificador do pecador? Do culpado? Então, Paulo está dizendo aqui que Deus, né, é justificador. Então, isso implica que Deus não é justo? E lá em Romanos 4, versículo 5, mas para quem não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, como que Deus justifica o ímpio, né? E isso não é abominável. E isso não é uma abominação para Deus. Porque Jesus se tornou abominável. Porque Jesus se tornou maldito. Porque Jesus se tornou abominação por meio da expiação. Ou seja, o que Deus mais odeia, que é o pecado. Toda a injustiça que nela está contida, ele recebeu nele mesmo. Ele tomou sobre si na cruz. Então Deus puniu nossos pecados em Jesus. Deus teria de nos punir, mas ele puniu Jesus. E a nossa punição era o inferno. Era nos enviar para o inferno. Nosso destino era o inferno. E era justo. Cara, Deus seria e continuaria justo se nos mandasse para o inferno. Eu sempre... E é uma coisa bem pessoal minha, mas assim... Realmente para reconhecer essa questão da expiação, do que Deus fez por mim, né? Entender o amor dele, eu sempre procuro agradecer ele, porque é justamente isto. Seria justo que Deus me mandasse para o inferno. Eu não mereço a salvação dele. Seria justo. Ele seria justo. Ele continuaria sendo justo se ele me mandasse para o inferno. Se hoje eu morresse e eu fosse para o inferno, ele seria justo. Porque eu confio de que Deus é justo no seu julgamento. Eu já perdi pessoas que eu sei que não foram salvas, mas eu sei que ele foi justo em fazer isso.
Por quê? Porque nós sabemos que não existe salvação sem Jesus. A pessoa era muito boa, aparentemente. Mas eu sei que ela não reconheceu Jesus como seu Salvador e Deus. É essa confiança que eu deposito nele, no seu caráter, no seu atributo que é imutável, nessa certeza de que ele é o padrão de justiça, que não é a minha justiça. Então nós achamos um exagero, não é verdade? Mas por que que Deus nos pune a viver eternamente no inferno? Existem muitas contradições em questão ao inferno. E eu posso afirmar, né? Eu posso afirmar que o inferno é o próprio fogo de Deus. É a própria ira de Deus, o próprio ódio que Deus tem pelo pecado. O inferno é reinado, é governado pelo próprio Deus. Deus, ele está atormentando Satanás no inferno. Eu sempre tinha a mentalidade de que o inferno era governado por Satanás e que lá eles faziam o que queriam, como queriam, né? Atormentando as almas que estão ali, mas não é bem assim. As pessoas que serão punidas e que irão para o inferno, elas não serão atormentadas apenas por Satanás. Porque Deus, ele certamente dará ordens, né? Permitirá que Satanás faça alguma coisa, né? Com aquelas almas que estão lá. Ou seja, vai permitir ou não, isso é algo que não quero discutir. Mas certamente essas pessoas estarão sendo atormentadas pelo fogo de Deus, pela ira de Deus. Eu já disse que o inferno no inferno tem a total ausência de Deus, mas eu me enganei. O inferno é tomado por Deus, pela ira dele. Pela ira dele. Nós não temos como fugir da punição ou dos olhos de Deus. Nós podemos cavar um buraco mais fundo que a gente puder cavar. Nós podemos se esconder debaixo da água. Nós podemos se esconder no mais fundo, mais profundo de uma montanha, de uma caverna. O Senhor nos vê. Ele nos vê. Nós não podemos fugir de Deus, por mais que a gente queira. Então, nós achamos que o inferno, né, que está condenado no inferno e viver no inferno eternamente é um exagero, né? Isto porque nós não entendemos a lei de Deus. Quero que vocês abram em Tiago 2. Em Tiago 2, versículo 10. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ué? Como assim? Sim, é exatamente isso que Tiago está querendo dizer. Se eu desobedecer um mandamento, eu estarei desobedecendo todos os outros. Se eu cair no pecado,
da fornicação ou do adultério, ou desonrando pai e mãe. Se eu desobedecer um desses mandamentos, um só, eu estarei desobedecendo todos os outros. A lei de Deus é diferente da nossa lei, porque na nossa lei nós somos punidos pelo que nós cometemos, pelo erro que nós cometemos. Porém, a lei de Deus, né, ela é pessoal, diferente da lei humana, que é impessoal. Eu estou desobedecendo uma regra, porém, a lei de Deus é muito mais do que isso, é pessoal o negócio. Olha só o que diz ali na continuidade ali, de Tiago 2, versículo 11. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Certo? Assim falem e vivam como pessoas que sejam julgadas pela lei da liberdade. Olha só o que Tiago está falando aqui. Porque quando nós desobedecemos um mandamento, uma lei de Deus, nós estamos quebrando algo que Deus disse, ou seja, os mandamentos são a expressão da santidade de Deus, é a expressão do próprio Deus, de quem Ele é. Nós já falamos sobre isso na aula sobre a lei de Deus, né? Que a lei de Deus é a expressão de quem Deus é, do caráter dele. Então, quando nós desobedecemos o mandamento de Deus, nós estamos ofendendo pessoalmente quem Deus é. Nós estamos ofendendo a expressão de sua santidade. Né? Existe aquele exemplo que eu acho que eu já comentei em alguma aula, né? Você tem um amigo e você dá um tapa na cara dele, por exemplo, ou um soco. Possivelmente, ou ele vai brigar, xingar você, ou devolver o soco, né? Não sei, depende da reação da pessoa. Ou ela vai te denunciar como uma agressão, né? Como um agressor. Porém, e se você batesse, por exemplo, no presidente da República? Se você batesse num rei, numa rainha, por exemplo, com certeza a punição vai ser muito maior. E isto se refere muito a quem Deus é. A dignidade da pessoa define a punição que nós temos, que nós vamos receber. E Deus? Qual é o nível de dignidade de Deus? Será que realmente você agora considera como um exagero? Diante dessa verdade? O quanto Deus é santo? O quanto Deus é ofendido com os nossos pecados? É extremamente necessário que Deus mande pessoas ao inferno, pois isto é extremamente correto e justo. Não é um exagero. Isso só afirma quem Ele é, santo e justo.
Então, a condenação que devemos receber não é em relação às regras, aos mandamentos em si, né? Mas é em relação a Deus. Por isso que o inferno, ele é eterno. Deus não vai me julgar, né? Pela quantidade, pela quantidade de pecados e erros que eu cometo. Deus vai, né? Deus vai me punir, sim, pela consciência que eu tenho, se eu cometi voluntariamente ou involuntariamente os pecados. Isso, com certeza, quem cometeu pecados voluntariamente, tendo a consciência de que estava pecando, com certeza receberá muito mais punição do que aquele que não tinha consciência do pecado, porém será punido da mesma forma, né? Todos iremos para o inferno. O inferno não é, então, a ausência de Deus. E outra questão que eu gostaria de falar, que é uma heresia: todos merecemos o inferno, ok? Todos merecemos o inferno. Até aqui, tá tranquilo? Tá. Então, aqui eu vou falar sobre uma questão assim que já me fizeram essa afirmação, que a teologia até afirma ser uma heresia isso, e eu quero compartilhar com vocês isso, é que quem for para o inferno vai ser aniquilado, morrerá, vai morrer. A pessoa vai para o inferno, ela vai morrer. Não. Em Apocalipse 20, eu quero que vocês abram lá, tá? Vai falar de que todos, sejam aqueles que serão salvos, como aqueles que serão condenados, ressuscitarão dos mortos. Todos nós receberemos um corpo ressurreto. Isso significa que, uma vez tendo o corpo ressurreto, não poderemos morrer. Nós seremos imortais. Então, isso significa que tanto aquele que será salvo, quanto aquele que será punido, será condenado ao inferno, viverá eternamente. E essas pessoas estarão conscientes. E além de conscientes e fisicamente eternos. Porém, né, viverão condenados. O injusto, é injusto que as pessoas sejam condenadas eternamente para o inferno, né? Eu acredito que aquilo que eu falei sobre a dignidade de Deus já responde essa questão, né? E é no inferno que a justiça e a santidade de Deus são satisfeitas. E foi punindo Jesus que a justiça foi satisfeita. O que aconteceu na cruz, a obra de expiação que Jesus fez, punição que ele tomou, sofrimento que ele passou, satisfez a justiça. Foi suficiente. Não precisa mais de outro sacrifício. Não precisa de outra oferta. O que Cristo fez, se entregando como um cordeiro
foi suficiente. A punição que Jesus recebeu sobre si é para ser nossa. Nós iríamos receber a punição no inferno e a justiça seria satisfeita. Porém, Deus decidiu nos amar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Isto é uma verdade. Todos os nossos pecados foram punidos em Jesus. Terminando este assunto, quero entrar. Era necessário que Jesus morresse? Não existia outra forma. Então, como eu falei antes, Deus não era obrigado a nos salvar. Certo? Mas Deus decidiu que iria nos salvar. Motivado pelo amor, claro, com a definição de como isso iria acontecer pela justiça. Mas porque Deus decidiu nos amar, porque Deus decidiu nos salvar, era necessário que Jesus morresse. Não existia outra forma. Era necessário. Jesus até mesmo, ele ora a Deus Pai antes de ser crucificado, né? No jardim de Getsemane, ele diz, sim, ele diz: Pai, afasta-me desse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua vontade. E essa é a única vez que nós vemos que as orações de Jesus não foi respondida. Isso porque era necessário. Não tinha outro meio. Jesus, ele precisava morrer, porque Deus decidiu nos amar. Deus decidiu nos amar. Deus decidiu que queria nos salvar. Então, Jesus tomou o cálice que era para nós bebermos, né? Recebeu sobre si cada gota da ira de Deus. E agora respondendo, qual é a natureza da expiação? Então, Jesus, ele viveu como alguém totalmente fiel e obediente ao Pai. Ele cumpriu com toda a lei que nós não conseguiríamos cumprir. Ele cumpriu. Ele foi obediente na sua vida, em nosso lugar. Até mesmo em Romanos, Paulo faz essa comparação de Adão, né? O primeiro Adão e o segundo Adão. O primeiro Adão desobedeceu a Deus. Não conseguiu ser fiel a Deus. Porém, o segundo Adão foi obediente até a morte. Então, em Romanos 5, versículo 19, fala assim: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, que está se referindo a Adão, né? Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Olha só.
Olha o que Jesus nos conquistou por meio da sua vida obediente a Deus. E aqui a gente traz a questão da justificação. Jesus, né? Ele, além de nos trazer o perdão, ele pagou toda a dívida que nós tínhamos. Nós tínhamos uma conta no negativo com Deus, certo? Além de Jesus pagar essa dívida, ele ainda depositou na nossa conta. Ele debitou na nossa conta. Ele nos deu crédito com Deus, ou seja, ele pagou a dívida, perdoou os nossos pecados e, inclusive, nos tornou justos diante de Deus. E é por isso que fala sobre justificação. Justificação é que nós nos tornamos justos diante de Deus por meio do sacrifício expiatório de Jesus. Por meio da obra de expiação que ele fez. Não só a obra na cruz, na sua morte, mas na sua vida de obediência. Então, em 2 Coríntios 5:21, fala assim: aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Uau! Cara, Jesus trouxe vários benefícios para nós. Ele perdoou nós recebemos o perdão de nossos pecados por meio da obra dele. Nós fomos reconciliados com o Pai. Nós nos tornamos justos diante dele, confiando nessa verdade que nós nos achegamos ao trono da graça de Deus. E a salvação. Uau. Cristo sofreu. Ele não sofreu só na sua morte, na crucificação. Jesus sofreu toda a sua vida. Vocês imaginem Deus. Jesus é Deus, né? Jesus é Deus. Jesus é eterno. Ele estava na criação. Quando todas as coisas estavam sendo criadas, ele estava ali, participando junto da criação. Em Colossenses fala que nada do que existe existiria se não fosse por causa de Jesus. E aí nós vemos aqui que o sofrimento de Cristo, né? Mesmo assim, mesmo sofrendo a sua vida, ele foi obediente até a morte. Imagine que Deus deixou sua glória, deixou sua natureza divina para se tornar como nós. Ele se fez carne. Imagine isso. Deus se esvaziou da sua divindade para se tornar como nós. E não só isso, né? Claro que a cruz foi o ápice do seu sofrimento, né? Mas imaginem que até a cruz ele passou por esse esvaziamento. Ele era Deus e se fez carne, andou no nosso meio, com as mesmas fraquezas que nós, as mesmas limitações. E aí nós vemos o quê? Que Deus ele não só sofreu fisicamente, como psicologicamente. Jesus ele recebeu sobre si todos os nossos pecados. E se bem vocês sabem, Jesus é santo. Ele não conhecia o pecado. Ele é totalmente santo. Imaginem que ele recebeu sobre si os nossos pecados, as nossas dores, as nossas enfermidades. Assim, uma enxurrada, né? Imaginem tudo que ele mais odeia vindo sobre ele, sendo derramado, depositado sobre ele. E não só isso, né? A agonia de receber a punição, né?
a ira de Deus sobre si, como também o abandono dos seus amigos e abandono do próprio Deus Pai. Ele recebeu sobre si este castigo. Então, é por isso, por ele ter vivido da maneira que viveu, em obediência, e ter sido obediente até a morte, e sendo esse sacrifício perfeito, esse sacrifício satisfatório, que satisfez a justiça. É por isso que nos confiamos que Jesus é a solução para nós. E eu quero fechar essa aula lendo com vocês uma das palavras que mais me tocou durante a minha jornada, que é Isaías 53. Eu quero que vocês fechem os olhos neste momento e eu vou narrar para vocês e vocês vão tentar imaginar isso que eu vou ler para vocês. Quem creu em nossa pregação? A quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo diante dele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha boa aparência nem formosura. Olhamos para ele, mas não havia nenhuma beleza que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores é o que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado por causa de nossas transgressões e esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante de seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Pela opressão e pelo juízo ele foi levado, e de sua linhagem quem se preocupou com ela? Porque ele foi cortado da terra dos viventes, foi ferido por causa da transgressão do meu povo. Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas o rico esteve na sua morte, embora não tivesse feito injustiça e nenhum engano fosse encontrado em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou esmagá-lo, fazendo-o sofrer. Quando ele der a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si.
Por isso, eu lhe darei a sua parte com os grandes, e com os poderosos ele repartirá o despojo, pois derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Vocês imaginem Jesus totalmente santo, totalmente puro, sem nenhum pecado. Ele deu a sua vida voluntariamente por todos nós. Eu gosto de trazer a questão, um exemplo entre tem aquela cena, de Jesus e de Barrabás. Eu era o Barrabás. Eu e você. Ele não abriu a boca. Ele não disse uma só palavra. Ele sabia que ele precisava morrer. Ele sabia que ia ser escolhido para ser crucificado no lugar daquele ladrão, que é eu e você, que merecia a punição. Mas ele tomou sobre si. Não existe amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Senhor, encerrando esta aula, Senhor, que eu peço que o Senhor traga revelação sobre o nosso coração, sobre essa verdade da Tua obra expiatória, Senhor, do Teu sacrifício voluntário, que os meus irmãos que estão agora assistindo esta aula, Senhor, venham ter um encontro com a cruz do Senhor. Que a mensagem do Evangelho que foi aqui mencionada, pregado, seja revelado a eles, porque eu tenho as palavras, mas só o Espírito Santo pode convencê-los desta verdade. E entregando, Senhor, esta aula a Ti, entregando eles diante do Senhor, eu peço, Senhor, que o Senhor venha revelar essa obra que o Senhor fez na cruz, o amor com que o Senhor decidiu, porque o Senhor decidiu nos amar, decidiu nos salvar, é porque chegou até nós a Tua boa nova, os benefícios que Cristo conquistou na cruz. E eu só tenho a Te agradecer, Senhor. Eu só tenho a Te agradecer. Amém.